Opa, E agora? agora sim, eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Ok, ok. E agora? Beleza, agora eu estou Está me ouvindo. ouvindo? Eita, Boa. vamos lá. Boa Vamos noite. nessa. Boa noite. Obrigado aí pela generosidade de ceder seu tempo aí de participar desse projeto aqui, que é um bate-papo legal, descontraído. E muito obrigado mesmo, cara. Eu sei que todo mundo tem uma agenda corrida, geralmente fazer isso à noite, você está mais cansado, dia de trabalho e tal, então vamos tornar isso uma resenha de verdade. Boa. Só Então, falta a cerveja. Na prática foi uma falha. Deveria ter trazido um vinho ou uma cerveja. Foi uma falha gravíssima. pois é. Mas vamos seguir. Isso aqui é água, não é cachaça. Então vamos seguir. Muito bom. Juliano Martins, eu primeiro, de novo, obrigado, cara. Eu queria que o nosso papo aqui ele passasse por algumas linhas aqui, né? A gente, sobre essa questão da pivotagem, sair do mundo corporativo e ir para a academia, o que não é tão comum, né? O que é muito legal. Também consultoria, muita gente acha que quando o cara sai do mundo corporativo de uma posição executiva, vai para a consultoria porque ele não tem opção, e é o inverso, ele só vai ser consultor porque ele fez muito bem o que ele sabe fazer no mundo corporativo, e é isso que habilita ele a dar consultoria. Você gosta um pouco da tua história, essa relação do mundo corporativo com a música, porque eu vi um post no LinkedIn falando que você aprendeu o rock and roll e aplicou na tua carreira e tal. Eu queria que a gente escolhesse um pouco sobre isso aqui. Uma resenha, a gente tá batendo um papo, tá sem cerveja, mas tudo bem. Que bacana. Primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo convite, cara. Um prazer, uma admiração muito grande pelo trabalho que você fez no passado e que você está fazendo hoje em dia. E de verdade, você é uma inspiração, cara, para esse tema de produzir conteúdo. Você vê que maravilha a sua infraestrutura, o seu estúdio. É sempre uma produção. Eu vi a sua evolução desde o seu primeiro post. É uma evolução maravilhosa, uma escala sensacional. Me inspiro muito e um dia eu vou chegar na sua competência de videomaker, de conteúdo aqui, bacana. E interessante, um casting que você fez de pessoas que vieram falar aqui, eu nem sei se eu tenho competência para falar no mesmo nível das feras que você botou para discutir aqui, mas super obrigado pelo convite, né? Falando um pouquinho da minha história, né? Eu sou do Rio, mas moro em São Paulo há 15 anos. E essa mudança foi em função da minha carreira. Sou formado em administração e marketing, fiz MBA pela COPEAD da UFRJ e depois, de um tempo nos Estados Unidos, uma pós-graduação em Kellogg. A última etapa que eu tive de formação foi... Hoje eu sou conselheiro formado pela Fundação Dom Cabral. Então esse é o tema acadêmico, né? Eu comecei a minha carreira numa área que hoje em dia, se eu disser o nome que ela tinha no passado, denuncia a idade. Eu comecei na área de database marketing, que hoje chama CRM, antigamente. Quer saber se o cabra é velho nesse negócio de marketing? Pergunta se ele sabe o que é database marketing, certo? Então, eu fui um dos primeiros programadores de áreas de database marketing Brasil afora. Só para você entender como eu sou velho, meu primeiro emprego foi na área de marketing de dados ou database marketing do Banco Nacional. Nossa, olha aí, que legal. Muito velho, né? E eu comecei como estagiário lá, numa pequena consultoria de marketing de database, e depois eu acabei entrando primeiro como cliente, primeiro como fornecedor, e depois como funcionário do Jornal Globo. E aí entrei nas organizações Globo, fiquei lá 6 anos ou alguma coisa assim, nas áreas de marketing com dados. Eu me considero muito sortudo por ter começado a minha carreira pela parte mais analítica do marketing. De verdade, eu acho que é o que faz a diferença. Foi a grande revolução que aconteceu do marketing nos últimos 20 anos, né? E de verdade, o que eu acho que faz a mais diferença para o sucesso dos profissionais de marketing que
que estão aí, né? Capacidade de análise de dados. Eu aprendi na marra e na força e a tirar conclusões de dados na partir da análise de dados de carteiras de clientes. Agradeço até hoje porque me deu essa oportunidade e para os chefes que eu tive nesse processo. Então, eu comecei dentro da área de marketing com dados nas organizações Globo. Depois, foi minha primeira incursão no mercado de tecnologia. Aí fui trabalhar, eu em algum momento achei que eu poderia ser um bom vendedor, aí fui para a área comercial e de marketing de uma empresa de software, de CRM, uma empresa de personalização de portais, de tecnologias para e-mail marketing, um fornecedor que eu tinha conhecido enquanto Globo.com, e fiquei lá algum tempo, e aí percebi que tinha uma lógica interessante, não necessariamente pensada por mim, mas que acabou sendo força do destino, que eu comecei com marketing com dados. E depois eu fui entender o que era a internet, né? E aí na virada do milênio, o relançamento da Globo.com, que de verdade, eu era responsável pelo canal e-mail marketing de um dos maiores portais de internet no Brasil, né? Eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. E naquela época, o assunto ciência de e-mail marketing era um tema que também não tinha evoluído muito. A gente fazia as coisas muito na marra, com apoio do pessoal de tecnologia, mas já com análise estatística, a gente tentava botar algumas coisas no pacote. Mas comecei com dados e depois tive a chance de entender o que era o canal internet. Depois tive a chance de entender o que era o canal Contact Center, quando nem se chamava isso, fui trabalhar na Contact, e voltou a ser Contact agora, uma das maiores empresas de Contact Center, call center e telemarketing, hoje em dia contato por várias plataformas. Então, fui responsável por uma operação de 3.500 pessoas em 5 estados, atendendo um serviço que nem existe mais. Nossa, eu estou ficando muito velho, cara. Só, desculpa, eu te interrompi para fazer uma correção. O que deixa as pessoas velhas não é a idade, não, cara. É a falta de atualização. Você é um cara plugado no 220 e super atualizado. Então, são experiências. Eu acho que não é o seu caso, mas eu tenho muito medo de envelhecer, né? De parecer que cara velho, chato. Até porque eu acho uma coisa de ser velho, é chato, né? Ou era até muito tempo atrás. Então eu tenho um medo horrendo de envelhecer, de ficar chato, mais do que eu já sou, né? Então eu de verdade, uma das coisas, já não vou falar sobre o tema de ser professor, né? É uma das coisas que hoje mais me agrada, é ter a obrigação de estudar. Então, mas voltando ao tema, aí em algum momento sentei lá na cadeira de responsável pela operação, meu irmão lá de Portugal falando aí. Aí sentei na cadeira da Contact, gerenciando 3.500 pessoas, também não fazia a menor ideia do que estava fazendo. Mas eu era responsável por uma operação de 102, de auxílio. Nossa! Que loucura, né? E a gente botou no ar uma das coisas mais legais que eu carrego até hoje, que foi, além de conhecer o canal de contato. Então, eu comecei com o banco de dados de marketing, depois a internet, Globo.com, depois o canal telefone, né? Mas uma das coisas mais legais que eu aprendi na Contact foi a implementação do sistema de gestão por indicadores. Óbvio que eu tinha a experiência de eu aprender como ser liderança de pessoas e outras coisas, tema que até hoje eu acho que eu não sei, mas o assunto de como é que eu opero, como é que eu transformo uma empresa e desdobro uma estratégia, criando indicadores para todas as áreas. E fazendo com que numa lógica mensal essas empresas e as coisas e projetos e iniciativas das empresas sejam controladas e medidas por indicadores e metas. Isso mexeu muito comigo na época. E depois eu levei isso a ferro e fogo em alguns momentos da minha carreira. Em algumas situações deu certo, outras não, mas hoje eu vivo disso. Eu vivo de implementar modelo de gestão por indicadores, balance de scorecard, de OKR, e ajudar empresas médias a fazer uma gestão por indicadores mensuráveis. Né? Aprendi isso na conta. Foi muito bacana. Dali que por uma indicação de um colega de MBA, eu fui parar numa tal de Xerox. Você também conheceu um pouquinho, né? Tu ficou quantos anos na Xerox, PC? Fiquei 8 anos, cara. 8 anos.
Baita Fiquei, escola, vi muito lá também. 2 anos e meio, 3 anos. Aí fui chamado para a Xerox num momento interessantíssimo. Tinha assumido mais um gringo, né? Outra coisa que eu aprendi, você tem certeza que também nessa história multinacional, foi trabalhar com gringo, né? Sim. E a gente acaba conhecendo muito sobre gente nesse processo, né? Eu fiz uma palestra 2 semanas atrás, aí eu decidi botar num mapa todos os países com quem eu já negociei, ou empresas onde eu trabalhei, tipo culturas, né? E, nossa, só faltou a África. Eu trabalhei na Samsung como você, a Ásia, trabalhei em empresas europeias, trabalhei em empresa americana, trabalhei em empresa chilena, algumas empresas brasileiras. Só faltou Oceania no meu morzinho de conhecer as culturas, faltou África e Oceania, talvez, ainda falta. Mas, voltando ao tema, eu estava lá na Xerox, cheguei, assumi um gringo novo, um francês. O meu chefe que era um colega de MBA, que tinha me trazido para a Xerox, era o diretor de marketing. Eles chegaram e falaram assim: olha só, vem para cá. Nós não sabemos direito o que você vai fazer, mas essa empresa está sendo reinventada de dentro para fora. E nós precisamos mexer no marketing aqui, ó. Eu não sei direito o que você vai fazer, o orçamento é pequeno, mas assim, tem uma equipe, tem coisa. E aí, a cada mês que passava, eu comecei com marketing com dados, e aí aos pouquinhos lá dentro eles foram me dando outras coisas para eu fazer, outros brinquedos, né? Aí em algum momento eu me vi responsável pela marca da empresa no Brasil, e foi uma experiência bem legal também. E na Xerox, pensando na lógica de que em algum momento o destino me levou a conhecer canais de marketing e dados, né? Na Xerox eu aprendi o que era a força do marketing direto, da mala direta, e aí até entendendo dentro das divisões que você conhece da Xerox melhor que eu, como é que o ecossistema de gráficas e de dados variáveis se metia naquilo tudo, a parte de workflows digitais, e a Xerox que tinha a chance de ser a maior empresa do mundo hoje em dia, né? Porque sem dúvida. Inventou lá no Palo Alto Research Center, que eu não fui. Você chegou aí lá no parque, não? Não. Cara, o parque é uma entidade fechada, assim, até hoje. Assim, eu lembro de um episódio na Xerox, nunca mais esqueci disso, que a gente estava num projeto e exigia uma ferramenta de OCR, sei lá, de leitura de imagem, que só tinha 3 no mundo que tinha atendido todos os requisitos. Um era do parque. Nós ficamos super felizes. Puta, vamos ganhar, cara. E aí, vai vender. Mandamos uma mensagem para os caras do parque, esse cara foi um projeto grande que não sei o que. A mensagem do diretor foi o seguinte: olha, não pode vender. Essa ferramenta só pode ser usada se for por um funcionário Xerox CLT, não pode ser um terceiro. Aí você pensa assim: mas, cara, são 10 mil licenças, não pode vender. Só sua operação em projeto interno por um funcionário, e ficou por isso. Assim, o parque era uma entidade, ainda uma entidade iluminada, assim. É muito doido isso, né? Porque lá os caras inventaram o computador pessoal, os caras inventaram a interface gráfica do Windows, os caras inventaram o mouse, os caras inventaram o protocolo internet de rede, a Adobe nasceu lá dentro. E, cara, em algum momento eles pensaram que a vida ia ser só computador e impressora. A Xerox ainda tem sucesso, é uma empresa que cresce, é engraçado. Se você olhar até a evolução dos funcionários da Xerox no LinkedIn, eu faço isso com muita frequência, na parte de insights lá das empresas, você vê que o volume de funcionários dos caras está estável há anos. Então, assim, eles dão um jeito de remunerar lá a velhinha do Kentucky, que é acionista, tá certo? Eles são a renda fixa das ações, né? E dão um jeito de se reinventar aos poucos, mas eu estava lá sentado nesse negócio quando a empresa lançou a marca nova no Brasil, e aí em algum momento eu achei que o marketing ficou chato. Eu achei, puta, esse negócio de verdade, eu ansioso como sou, aí eu falei, eu quero ir para onde a coisa acontece. Negócio de marketing está com nada, vou para dentro da unidade de negócio, que era a unidade de negócio de equipamento de escritório. Na prática nem foi uma decisão minha, o presidente da empresa falou: olha só, essa bagunça que está fazendo aí no marketing, tem uma divisão lá, chamava Office, né, de equipamentos de escritório, né? Vai lá bagunçar lá, porque os caras estão precisando de uma chacoalhada. E eu, pro meu azar, aí minha sorte, talvez, eu sempre fui visto como um agente de mudança. E quer saber, isso me trouxe para roubada, certo? Sou roubado.
E eu sempre fui, eu acho que nas outras vidas eu fui militar. E aí essa história de missão dada é missão cumprida. Nossa, você foi meu pai, você sabe. Às vezes eu era um saco de partir para cima das coisas, sem pensar, né, cara? Mas depois, se eu tivesse voltasse 10 anos atrás, eu teria feito muita coisa diferente, talvez não tudo. E aí, mas você só tem essa consciência porque você fez tudo que você fez e passou por esses 10 anos, né? Sempre, né? A gente sempre busca, de certa forma, julgar com o outro. Eu fui mané lá atrás. Foi nada, cara. Você talvez agiu da forma que ninguém agiria naquele momento, por isso que alguém te colocou ali e falou assim, cara, esse cara vai fazer algo que ninguém vai fazer, que às vezes pode dar errado, às vezes pode dar muito certo, né? Não tem... No mínimo, é o que eu digo assim, eu nunca fui o mais inteligente, o melhor vendedor, o melhor cara de marketing, mas assim, em muitas situações da minha carreira, eu fui o mais esforçado. Eu era o último a sair, eu era o cara que ficava mais estressado, então me estava mais envolvido, e não soube lidar muito bem com isso, mas assim, eu era o cara que dedicava, envolvido e envolvia, e a minha vida de verdade, se eu olhar para trás, antes da minha filha nascer, obviamente meu casamento, minha família, mas a minha história é contada pelas empresas onde eu trabalhei, dado a mim mesmo, dado o nível de dedicação. Eu não conseguia entrar pela metade nas coisas. E isso acabou, em alguns momentos, eu aprendi muito, porque eu fazia muita coisa em volume, né? E parece, pelo que alguns autores falam, né? Assim, nenhuma empresa, e nenhum projeto de sucesso, e nenhum compositor de sucesso, em muitas áreas da vida, na prática, o que diferencia o sucesso do fracasso é a quantidade de tentativa. Então, eu aprendi bastante com as tentativas, isso eu tenho certeza. Cara, e assim, isso é o que traz, que a gente chama de experiência, né? O que traz um ganho real de aprendizado, né? Porque o que acontece, o mais comum que a gente vê, Juliano, as pessoas que falam que tem 20 anos de experiência e, na verdade, tem 20 vezes o mesmo ano que está fazendo a mesma coisa há 20 anos. E aí, assim, essas pessoas, né, não é culpa delas, mas assim, às vezes falam, pô, eu sei tudo disso aqui. Na verdade, não sabe, né? Porque aquilo evoluiu já 50 vezes, né? Aquela mesma coisa que se faz, salvo... Eu estava comentando essa semana com um amigo, assim, alguns casos que são... Eu estava estudando o caso da loja 100, você conhece o caso da loja 100? Claro, com certeza. No caso eu não conheço, a empresa eu conheço. Cara, fatura mais de 6 bilhões por ano, as lojas 100, eu conversei com eles, com um dos filhos da fundadora ali, em 2019, eles não tinham site, 2019. O cara, ele falou assim, cara, 100% das nossas lojas são próprias, os prédios são próprios, trabalha com boleto, e eu falei, surreal. Agem 26 a 30, o que no varejo não existe. E aí, conversando com um amigo, a gente mencionou o caso da Marcia e falou assim, cara, você não acredita, eu tentei vender para os caras software de não tem análises ali. Eles conheciam um dos executivos lá e acionou o cara, tô me importando. Nossa, para você fazer análise, as pessoas jogavam assim. Que a gente não usa nada disso. Que tem CPD ainda central. Não tem computador nas obras. Imprime papel. Cara, os caras imprimem papel, são aquelas impressoras de tipo matricial. 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 CPD. Esses caras faturam 6 milhões por ano, sei lá, com uma margem super boa que o varejo não tem. Assim, salvo um caso, né? Um caso, que é esse, que não tentaram dar passo uma carteira, crescer, comprar concorrente, etc. Crescer orgânico ali, blá, blá. O resto, cara, é exatamente o que você está falando. Tem que entender o que o mercado está fazendo, o que eu posso fazer de novidade, eu vou testar e talvez quebrar a cara um pouquinho ali, mas ajuste do outro lado, né? Isso para a carreira do negócio, é a mesma coisa. Eu nunca consegui ficar muito fazendo a mesma coisa. Minha mulher fala assim também que eu preciso de novidade. E isso em alguns momentos me fazia ficar desgostoso de situações profissionais que talvez eu devesse ter insistido um pouco mais, mas o meu senso de pressa, sei lá eu de onde veio isso, me fez sempre achar que eu tinha, como até eu me envolvia muito nas coisas, eu me esgotava muito rápido.
comigo mesmo, assim, falando, pô, acabou Por isso até que hoje em dia eu sou bem feliz no meu mundo de consultoria. Porque assim, eu preciso de novidade. Aí em algum momento você para pensar que é aquela história, né? Se você não consegue dormir à noite, vai ao emprego de vigia, sacou? Em algum momento eu parei de insistir, né? Mas eu fui criado como um pedaço importante da nossa geração, né? O sonho era se aposentar numa multinacional, né? Meu pai tinha trabalhado em grandes multinacionais, antes de largar tudo e andar o litoral da Bahia a pé, e hoje está em Porto Seguro, meu pai tinha sido uma referência, trabalhar em empresa multinacional. E aí depois de algum tempo você vê que até hoje em dia, quero sensibilizar ninguém que trabalha ou é dono de multinacional, mas na prática hoje em dia ficou bem chato trabalhar em empresa grande, principalmente porque você tem muita dificuldade de fazer as coisas rápido na velocidade e autonomia também. Tem um outro tema, né? Então, voltando à história lá da Xerox, aí eu entrei no marketing, depois eu fui para a área de produto, e depois eu falei, quer saber? Falei para os israelenses tive um chefe israelense, um famoso da Xerox, tive. Esse cupim aqui foi bastante usado por ele. E aí, mas eu gosto muito dele. E em algum momento eu falei, eu quero parar de venda. Tá muito chato esse negócio aqui. Eu quero parar de venda, lá que eu vou. Tá bom. Aí o cara deu 30 dias e falou, sabe aquele negócio que você pediu? Então você vai, tá? Você vai lá para assumir a maior regional, lá em São Paulo, tá? Você vai ter que se mudar para lá. Nesse momento eu estava morando no Rio, e foi a melhor coisa que aconteceu para mim, para minha esposa, inclusive, que também veio transferida para São Paulo, mudou a minha carreira, a minha vida, e sou grato a Xerox por isso. E aí vim assumir a área de vendas aqui, vendas via canais, né? E eu talvez tenha sido ali, cair naquele ponto, eu como marketing, eu achava que eu sabia tudo do cliente, do mercado, nossa. Eu me lembro até hoje a primeira reunião que eu fiz com os coitados dos vendedores que trabalhavam comigo. Eu falei, gente, olha só, agora não tem mais desconto aqui, hein? Agora só vai vender acima do preço, hein? Porque os nossos produtos são muito bons, Xerox é a melhor marca do mundo. E você me desculpe, se o cliente tem que pedir, por favor, se sentir agraciado por poder comprar os nossos produtos. Tá certo? Eu estava tão imbuído daquela loucura que eu cheguei completamente louco, graças a Deus. Eu cheguei tão doido, tão louco em fazer o negócio acontecer, que o nível de desconhecimento que o marketing normalmente tem de venda, eu cheguei a... Em algum momento os vendedores fizeram um motim, foram no RH e falaram assim, não aguentamos mais esse cara, o Juliano tem que ir embora. Me lembro disso até hoje. Graças a Deus, parte desses que fizeram motim são meus amigos até hoje, mas eu estava tão... Era tamanha a minha miopia versus do marketing versus vendas, que eu não entendi, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Tive a sorte de ter bons funcionários e gente da equipe que era muito conhecedora do que fazia e que me deram uns trancos, tipo aquela história de gerenciar o chefe. Tomei vários trancos dele, mas depois a gente entrou no game, foi divertido, foi interessante. Mas aí foi onde eu entrei no mundo de vendas e fiquei durante 10 anos. Foi para o Alex Mark, da Eaton, entrei e aí tenho orgulho de dizer, e falo isso bastante nas minhas palestras, que eu aprendi o bom e o ruim da área de vendas e marketing vendendo impressora. Então, eu tenho alguns clientes que você vai falar, eu trabalho muito com equipes comerciais, muito. Faço mentoria para gestores comerciais, times de vendas, eu faço muito reestruturação de área comercial. E no final do dia, teve uma empresa que eu atendo, que eles têm um software para gestão de conselhos. Ou seja, eles vendem para cima do presidente das empresas. Mas eles são únicos, eles têm um concorrente. Aí começou a história com vendedores reclamando, não, nossa vida é muito difícil. Eu falei, olha, quer saber o que é a vida difícil? Na Xerox eu tinha 20 marcas concorrentes e mais 200 empresas prestadoras do mesmo serviço que eu e os meus canais prestavam para o mercado. Então, assim, você não sabe que a vida é difícil. E mais, sabe quem falava ou dava atenção para nós para vender outsourcing de impressão, terceirização de impressoras ou, quiçá, gestão eletrônica de documentos, que fosse uma coisa um pouco mais arrumadinha, mais divertida? Era o vice-carimbador adjunto dentro da estrutura de TI.
Então, para vocês aqui que nos ouvem, ou vão nos ouvir, eu e o PC estivemos várias vezes em eventos de relacionamento, é, no Sul, no Nordeste, fomos muitas vezes para eventos maravilhosos, em que a gente ficava lá recebendo clientes, para falar sobre outsourcing, as maravilhas de ter pessoas rodando. Você sabe que esse lance de vendas, uma empresa que eu trabalhei, na primeira semana, os 3 vendedores mais antigos da empresa, eram 3 vendedores, pediam para falar comigo. Na verdade, um pediu para poder falar contigo. E aí entraram as 3 direto no call. Eu fiquei tipo 1h30 ouvindo, cara, não dá, o produto é ruim, a concorrência é forte, o preço tá alto. Mas assim, uma lista interminável. E quando elas terminaram, eu lembro que eu falei assim, olha, isso vai ser a Samsung. A empresa tem 400 mil funcionários, fatura 350 bilhões de dólares por ano, é a maior fabricante de tecnologia do mundo, e assim, eu tô com a sensação que eu tô numa reunião lá. E o discurso, né, assim, os problemas, né, são exatamente os mesmos. Não é que porque essa empresa aqui é menor, que está nesse nicho, que está naquele setor, naquela vertical de negócio, que não tem problema de concorrência, preço, concorrência desleal, o concorrente que traz produto falsificado, que vende sem nota, que vende e não entrega. Cara, isso serviço o cliente que não sabe o que quer. E infelizmente esse assunto o assunto de marketing, ele hoje em dia ele já tem mais tempo, que é encarado como uma ciência. Mas o assunto de gestão de vendas, o meu áudio tá bom aí para ti? Tá sim, tô ouvindo bem. Tá vindo um eco para mim, mas já. Mas esse tema de vendas, assim, que começou, perguntei pro ChatGPT, quando é que começou esse negócio de teoria de vendas? Foi Dale Carnegie, em 1936. Então, você vai fazer 100 anos que estão pensando sobre isso. Mas antes começou com uma história de persuasão, né? Mais no âmbito da psicologia, né? E depois, só lá nos anos 80, 86, é quando se falou de spin-selling, de venda consultiva. Mas aí começou uma pegada de processo, né? E de account planning, coisas bonitas, que de verdade ajudam você desvendar o que está por trás da necessidade do cliente, né? Mas nas vendas, é engraçado, uma das coisas mais legais que aconteceram na teoria de vendas B2B foi um cara, uma figura chamada Edmund Ross, escreveu um livro chamado Receita Previsível no ano 2011. Ele, inclusive, esteve no Brasil semana passada. Fez uma palestra que tem, desde 2011, ele está falando a mesma coisa. A única coisa, de novo, que ele trouxe é que eu descobri que ele vai fazer a ayahuasca pela 6ª vez. E ele falou isso na palestra. Para expandir a mente. Para expandir a mente. Ele não tem mais nada para falar. Mas ele escreveu um livro interessantíssimo que especializa as áreas dentro da área de vendas. Ele que criou os termos SDR, PDR, Hunter, Farmer em algumas aplicações e tal. E inbound, outbound, funil e Y. Ele que meio que cunhou a história toda. Ou seja, ele falou uma frase interessantíssima, além de entender o negócio da ayahuasca dele, ficar curioso sobre o ayahuasca, eu tenho uma frase que ele falou, eu falei com o cliente outro dia, você na tua fábrica, você tem funções especializadas por conhecimento, e nenhuma fábrica é feita só de um papel, tá certo? Tem um engenheiro, tem quem está na linha de montagem, tem quem está na linha de verificação, tem especialidade de uma fábrica. Por que na tua área de vendas você tem tanta dificuldade de pensar na especialização de papéis? E, de verdade, eu trabalhei na Xerox, que é a empresa que inventou a impressora, depois na Lexmark, a empresa que era o maior provedor de outsourcing de impressão no Brasil, e depois na Samsung, que foi a empresa que quebrou tudo, né? Nós trabalhamos juntos 2 vezes. E aí, nessa história toda, eu acabei chegando à conclusão que, de verdade, esse negócio de vendas não é arte, é processo, é ciência. E graças a Deus, agora nesse mundo de vendas, que vem muitas teorias, muitos gurus, né? A gente pode até falar disso, mas no final do dia, a RD Station, uma empresa brasileira, hoje do Grupo TOTVS,
lançou ontem o segundo volume da maior pesquisa que foi feita no Brasil sobre marketing e vendas. Fizeram o primeiro volume, foi no início do ano, sobre vendas, agora sobre marketing. Um nível de detalhe fantástico. Contar para todos que estão aqui, vão nos ver na gravação. Tem que estudar. Eu estou fazendo nesse momento palestras em cima dos dados da Rede Station, que de verdade vendas não é arte, vendas é processo. 71% das empresas não bateram meta de venda no final de 2022. 71%. Mas aqui bateram meta, 57% ou mais tinha processo. Ou seja, quem tem processo, bate meta. Quem não tem processo, não bate meta. Metade das empresas ainda não usa sistema de CRM de vendas. 28% das empresas ainda controlam a operação de venda em Excel. Não é possível. Menos de um terço das empresas tem orçamento para treinamento de vendas. Então tem umas coisas ainda muito absurdas. E eu estou dedicado hoje à operação de empresas médias, que são ainda mais carentes, mas mesmo em empresas grandes, sei de casos que até hoje em dia, equipes de centenas de pessoas tem processo, não tem CRM, não tem uma série de oportunidades ainda no mundo da ciência de venda, estatísticas e dados sobre isso. Chegou a hora da gente virar a página. Vendas, quem acha que nós estamos errados, escreve aí, ou manda mensagem para nós. Vendas não é arte, vendas é ciência. Não, melhor é o seguinte, né? Criou-se um mantra agora, todo mundo só sabe falar do digital. Pô, como é que eu alavanco? Como é que eu escalo? O que eu ouço isso com uma frequência absurda, né? Porque eu estou investindo, todo mundo investe nos mesmos canais, Google Ads, né, Meta Ads, etc. E eu sempre gosto de citar como exemplo o seguinte: meu filho tem 21 anos, ele trabalha para a Meta, Facebook e Instagram. Que legal. O que ele faz? Ele é parte de uma equipe, pasme, uma equipe, na verdade a Meta deve ter só na Atento cerca de 500 funcionários, que faz venda via cold call. A Meta, que é uma empresa que nasceu digital, todos os produtos dela são digitais, com exceção do óculos, do metaverso, que não saiu do laboratório, etc. E eles têm lá uma receita, assim, um dos grupos, pelo que ele me falou, no ano passado, tipo 150, 180 milhões de reais cold call. E o Google tem a mesma operação, tá? Então, os dois têm equipes grandes na Atento, em outra empresa lá que eu não lembro o nome, o Google tem e a Meta tem. E a Microsoft também. E a Microsoft também. E assim, as pessoas, as empresas, a maioria não só, cara, digital, como é que eu faço para... Né? É óbvio que o que eu acho que tem que se entender aí é que são é um canal também de venda. Que eu tenho que medir eficiência. Tenho que saber quais são meus objetivos lá, que tipo de empresa que eu quero atingir, como que eu vou atingir, se eu tenho algum produto específico para aquilo. Né? Acho que é nesse ponto que você está falando que é uma ciência, porque, cara, eu tenho que ter visibilidade, clareza disso, senão eu estou sendo mais um, seguindo a multidão aqui, fazendo tudo que está fazendo, porque todo mundo está dizendo que está dando certo. Que é a minha, hoje, graças a Deus que existe isso, que hoje essa é uma das principais linhas de negócio da minha empresa, e eu, como pessoa, quero tentar desvendar esse tema. E de verdade, concordo com você, esse assunto do marketing digital, da mídia digital, virou meio que a isca brilhante embaixo d'água, né? Que todo mundo, assim, você quer estar numa reunião sobre marketing, quer parecer que você é inteligente ou entende alguma coisa, você fala mídia, duas palavras, mídia de performance, ou 3, mídia de performance, nossa, algoritmo, nossa, aí você virou uma... Agora, a inteligência artificial, que a maior parte das pessoas sequer sabe o que significa. A maior parte é a maioria absoluta mesmo. Sensacional, né? E o mais legal é como as pessoas adoram esse tema de novidade. E graças a Deus, em função das mídias digitais, hoje a gente faz com que essas besteiras voem na velocidade da luz, né? Mas com um metaverso maravilhoso. E as pessoas esquecem, né? A gente, um pouco mais experiente como a gente, lembra de termos como reengenharia. Lembra disso? Que era o futuro da humanidade, lá nos anos 90, 80, né? Depois, e-commerce, vamos todos para o e-commerce, o mundo vai acabar, né? Na virada do milênio, vamos só vender pela internet. Aí o metaverso vem, que maravilha. Não tem bala de prata, amigo, é trabalho, mas trabalho com indicadores, né? E com gente interessada em fazer bem feito, e alguns loucos como eu, que às vezes não tem medo de errar, né? E
E foi isso que eu aprendi nesse mundo de vendas, né? Vendas é processo, tem a ver com arte, com negociação. Claro que sempre tem, tudo na vida, mas de verdade, tá aí a pesquisa da RT Station para falar, não é da Suécia, não, é do Brasil, e não é de 76, não, é de agora, que leva as empresas a bater meta, eles provaram algum dado, é processo. Então, se você não tem processo, melhor para de vender. E aí tem outras coisas muito doidas que vêm sobre esse sistema de venda B2B, que são os hackings, né? Os gurus do sales hacking, né? Nossa, isso é maravilhoso. Vi a apresentação do Sean Ellis, também veio junto com o Aaron Ross na semana passada, e de outros figurões, do Growth Hacking. Nossa, meu amigo. Primeiro que eu achei que em algum momento eu estava vendo algum pastor de alguma igreja ou de alguma seita religiosa falando sobre o tema, né? Ou como em algumas religiões se pensa, traga o amor em 2 dias, tá certo? Que maravilha, né? Mas não é isso. Na prática, assim, você tem que implantar o marketing digital, um processo de ligação, ok, mas isso é tático e operacional. Se a tua empresa não tem uma visão muito clara sobre quem é o teu mercado e por que o teu produto endereça uma dor do teu cliente, você está morto. O que essas empresas, esses gurus não falam quantos % dos projetos deles não dão certo. E eles não sabem por quê. O máximo que o Ross fala atenda um nicho. Ele fala, atenda um nicho. Mas deixa isso, atenda um nicho qual, amigo? Porque a McKinsey foi estudar esse negócio, falou que tem 7 formas de crescimento. Tem um cara chamado Chris Zuck que falou, olha só, você tem que crescer a partir do core. Tem outros caras que vieram de outras consultorias que criaram um modelo de crescimento de 3 horizontes. Esse assunto não é um assunto trivial. E aí bota a inovação e tecnologia no pacote, mano. O mundo girando, esse mundo que já não é mais VUCA, que é alguma outra coisa, esquece. Não sai fazendo, porque tem a ver com velocidade. Todo esse processo é processo. Então, o sucesso em vendas é processo. É o que eu aprendi até aqui, o que os dados estão mostrando. Mas não basta só olhar para o processo. Porque o processo vai definir. Quanto melhor você for em processo, é maior velocidade que você vai ter em vendas e negócios. Mas a velocidade depende da direção. Não adianta nada você estar num carro a 200 por hora que vai bater na parede ou vai cair no precipício. Então você precisa de estratégia. E é isso que me encanta hoje na minha área de estudo, que é o tema da estratégia. Eu estou sendo apresentado ao desafio de aprender. É estratégia. Você precisa ter estratégia. Estratégia na prática é conhecer para quem você vende, o que você vende, de verdade desvendar a forma de crescer. Você tem 380 formas de crescer, então não me venha aí, seus gurus de hack, desculpa se eu vou ofender alguém aí, mas eu vou fazer uma palestra na semana que vem para 150 empresários do segmento de construção em Brasília, vai ser o assunto vai ser esse. Fala, olha, contrata os gurus, mas primeiro decide o que é a tua empresa, qual é o teu posicionamento, quem é teu cliente. Que legal, esse lance eu gosto muito de trabalhar, você está falando de estatística aí, cara, 70% das empresas, né, não atingiram meta, não tem processo, tem processo 50% atingiu meta, etc. E como as pessoas abominam ou nem vão atrás dessas questões de saber público-alvo. Eu estava conversando com o pessoal outro dia, eu falei, cara, olha só, falando de estatística, sabia que 17% da população brasileira, 17% da população brasileira tem mais de 70 anos. Isso dá algo em torno de 27 milhões de pessoas. Qualquer produto que você criar para esse nicho de pessoas, se você atingir qualquer ponto percentual, você vai ter muitas milhares de pessoas. E aí eu vi um cara da CIA falando, numa entrevista aí semana passada, o cara falou assim, olha, ele fala para a mulher que foi uma surpresa. A mulher, a americana, que é uma apresentadora do mês, fica, você sabia que só 17% dos americanos têm passaporte? Olha só. Você imagina, a nação mais rica do mundo, que mais consome no mundo? Como assim só 17% têm passaporte? Eu falo o seguinte, desses 17%, 54% que já viajaram nunca foram além do Canadá e México. Por isso, cara. Você imagina, por que é importante conhecer, né, o público que você quer atingir? Assim, os americanos, a nação mais rica do mundo, a nação mais consumidora do mundo, não viajam, não conhecem além do Canadá e do México. É isso, cara. Então, assim, se você não souber das informações do público que você quer atingir, como é que esse cara compra, né, qual o processo dele, o que realmente ele tem de problema no negócio que ele atua, não necessariamente só dentro do processo dele, que ele está deixando de ver de oportunidade.
ou de implantar, de coisa nova, de criar novas ofertas, fazer cross-sell e upsell da base. Se ele tiver conhecimento, ele não vai mais nisso. Não. É isso. Então, a maior parte dos projetos de venda e marketing que eu entro, normalmente eu não sou chamado quando as coisas vão bem, eu sou chamado quando as coisas vão mal. Porque tem um pedaço de produtividade de vendas, e infelizmente, para quem tem a carreira em vendas, e eu tenho orgulho de dizer que fiquei mais de 10 anos nessa área, e sou vendedor todos os dias, infelizmente não é uma carreira valorizada. Então, assim, as pessoas, no final do dia, não têm o apoio. Ninguém é assim, vou ser vendedor. Alguém vai entrar na faculdade, não, vou ser vendedor. E não existe, deveria acontecer, deveria existir faculdade disso, de vendas, né? Na minha forma, que deveria existir nos conselhos, viu, uma pesquisa que saiu na América Latina, questões ou quesitos que são mais procurados para conselheiros, para competências de conselheiro. Em nenhum momento lá aparece marketing ou vendas. Então, esse é um tema subestimado, que as empresas brasileiras estão errando feio. 70% das empresas não bateram a meta. Então, a gente está muito ruim nisso. E, graças a Deus, é no mundo inteiro. Então, a ciência de vendas ainda precisa muito ser desenvolvida, e o planejamento, a governança de vendas, principalmente para que as áreas de venda tirem das suas costas, não está vendendo porque o time comercial não está performando, a pessoa lá não tem engajamento, né? A pessoa não quer fazer, né? E todas as tretas que tem nas áreas comerciais com as outras áreas dentro das empresas, não só com marketing, né? Mas na prática falta estratégia. A parte das empresas não vende porque o produto está mal desenhado, porque não conhecem o cliente, porque não sabem direito para onde o mercado está indo, não conhecem os concorrentes, né? O que faz a Apple não é o investimento em mídia que eles fazem, é a paranoia que eles têm de ter um produto fantástico. O que faz as empresas venderem, assim, produto bom sem equipe comercial não vende, produto ruim com equipe comercial não vende. Então, o tema é como é que a gente conecta essas coisas todas, né? E aí, evoluindo na minha história aqui, em algum momento lá na Samsung, quando a gente trabalhava junto, graças a Deus eu tive muitas pessoas que acreditaram em mim, teve um dos meus clientes, que tinha virado presidente da maior empresa de TI latino-americana, que me chamou: Juliano, vem pra cá. Sei lá, porque eu viajei com ele pra Coreia, como meu cliente. Fui lá para mostrar impressoras, mas ele se encantou com outra linha de produtos da Samsung, que era parte de monitores profissionais, das telas e coisas que piscam no varejo, conteúdo dinâmico, uma coisa maravilhosa. E aí ele voltou, ligou para o meu chefe, nosso chefe na época, e falou: olha só, quero que o Juliano venha para cá. E aí, graças a Deus, eu era amigo do meu chefe, ele falou: olha só, acho que é bom você ir mesmo, porque os caras querem fazer um negócio lá diferente. E eu sou completamente louco, né? E aí eu fui, né? Aí eu fui criar uma startup, fui chamado para um grupo de tecnologia chileno, chamado Sunda. Me deram 5 milhões de reais, uma página em branco, falou assim: ó, cria um negócio novo de TI para o varejo. E cria um negócio que dê para a gente, numa empresa de tecnologia, que normalmente é infraestrutura, poder falar de negócio com os clientes. Era essa a história. E aí eu fui atrás de entender que bicho era esse de varejo. Não fazia a menor ideia. E aí eu fui me meter em associações do varejo, virei diretor de inovação de algumas associações de varejo, montando programas de startup. E aí varri o mercado de varejo. Eu mesmo, como uma startup, a única diferença de mim para uma startup é que o meu contra-chefe, quem pagava não RH, muito mal. Mas eu não tive ajuda de nada. Montei o business plan, montei a proposta de valor, o PPT, e fui a briga, fui a luta. Tive amigos na Samsung que me ajudaram a desbravar esse tema, como você, e outras pessoas bacanas que me apoiaram lá. Mas varreu no mercado de varejo e achamos, no mundo de shopping center, uma oportunidade de criar um modelo de negócio divertido, que era pegar o que eu tinha aprendido de alugar impressoras. Falei: quer saber, eu vou alugar esses painéis de LED, essa tela. E eu aprendi também que a gente cobrava nos projetos de outsourcing ou terceirização de impressora, a gente cobrava um fixo na impressora e um variável por página impressa. E eu falei: quer saber? Eu vou começar a cobrar esse negócio de tela e painel de LED por conteúdo publicitário que passa. Então eu vou fazer uma tela, um painel de LED de R$1 milhão e gosto de fazer com impressora multifuncional. Foi essa a lógica. Aí inventamos um modelo de negócio,
que entrou em 18 shopping centers, a gente investiu 11 milhões de reais, a empresa foi vendida para o grupo TR Malls. Mas foi assim, a minha experiência, depois eu acabei virando, a gente absorveu a operação, eu fui dono durante um tempo e depois a gente vendeu para o PR Malls. Mas a minha experiência como executivo me ajudou demais. E assim, eu já era um cara relativamente experiente, mais de 40 anos. Quando aconteceu essa história toda, ou seja, foi uma startup criada por gente com cabelo branco, certo? Eu não tinha tanto cabelo branco assim, mas foi muito louco, assim, porque de verdade, e das coisas que hoje em dia, olhando para trás, eu não sei se eu faria de novo. Assim, eu tive que aprender do zero o que era varejo, eu tive que aprender do zero o que era esse negócio de digital signage, que era a parada, nome técnico oficial, eu não sabia nada. Mas eu tinha vontade de fazer, queria ter um negócio em algum momento, e tinha autonomia. Aí eu comecei a descobrir as coisas que de verdade me motivavam na minha carreira. E que eu insisti durante muito tempo em fazer algumas coisas que depois eu fui ver que não era aquilo que eu queria. Mas demora, como você falou, precisa errar para acertar, né? Não tem jeito. E aí vendeu-se a empresa, eu não fiquei rico nem fui junto. E aí, para terminar a história, aí nessa brincadeira eu falei, pô, vou voltar para ser executivo, né? Mas eu tinha ficado muito mal acostumado, porque eu tinha muita autonomia. E fiz o que eu quis. E a história foi divertida. Mas no final do dia, eu falei, eu vou voltar para ser executivo. Aí fui falar com as pessoas do meu network, né? Primeiro que a pessoa que eu falei, Eduardo Boba, que era presidente da Softline, um dos grandes integradores de canais da Microsoft, me recebeu, gentleman. Aí eu falei, tem uma pessoa aí pra mim? Pra ser executivo com você? Ele falou, não tem não. Aí eu tenho um problema aqui pra resolver, rapaz. Tem um negócio aqui de uma linha de produto da Microsoft, já ouviu falar? Eu falei, já. Um negócio chamado Windows IoT, IoT de internet das coisas, então não está vendendo nada. Na América Latina inteira, a Microsoft vai tirar essa distribuição da gente, eu preciso fazer esse troço vender. E ele falou assim, olha só, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas se esse negócio der certo, aí de repente você vem para cá trabalhar com a gente, montar esse negócio. Tá? E assim nasceu uma empresa de consultoria, Martec, está indo para 5 anos agora. E que de lá aí tem esse projeto para outros, na linha de que não tem posição para você não, mas vem aqui resolver o problema. Aí um amigo dono um grande integrador de SAP chamou para um desafio, quando uma coisa foi para outra. E hoje já são mais de 30 clientes atendidos dessa história. E esse tema acabou me dando uma super satisfação de poder usar o que eu aprendi. Ter feito tanta coisa diferente nas empresas por onde eu passei e ter trabalhado lá com marketing com dados, na Globo, internet, call center, marketing direto, gestão de vendas. Eu tive a chance de ver de perto um monte de coisa. Passei também por uma empresa sueca chamada EF. Nesse meio tempo, aí, antes de ir para a Samsung trabalhar contigo, e foi a empresa mais divertida que eu trabalhei na minha vida. No kickoff eu fui para Malta, e dos 5 dias que eu estava lá, 4 eram dias de festa. Só tinha um dia de conteúdo, e assim era o meio-dia, e todas as festas da noite era uma festa fantasia de um tema diferente. Foi o que eu aprendi sobre entretenimento corporativo em Malta. Uma das piores ressacas da minha vida. Mas fora isso, aí eu virei consultor de empresas médias e barrei na Fundação Dom Cabral, que hoje é a 7ª maior, melhor escola de negócio do mundo, porque os barreiros os clientes deles. A Fundação tem uma super divisão para apoiar médias empresas. Eu já tenho de 1.200 empresas, tem 80 professores, são 1.200 empresas no Brasil, empresas entre 30 e 500 milhões de faturamento, mas temos a Avon, por exemplo, ela é cliente deles há pouco tempo atrás. E eu faço parte do grupo de orientadores técnicos e professores que entram fazendo operações com intervenções em company, fazendo planejamento estratégico, estruturação de marketing e vendas e outras coisas mais. Então, isso hoje é um pedaço importante da minha atividade e que me fez hoje ter a chancela de professor, que é uma puta responsabilidade, mas que me faz ter que buscar e correr atrás de conhecimento e conteúdo o tempo inteiro. Né? Mas esse é o resumo da história. Fiz a vida como executivo, tive uma startup, ou participei de uma coisa parecida com isso, e nos últimos 5 anos sou consultor de empresas médias. Essa é a vida. Cara, muito legal, porque assim, o bom é que você vai construindo uma história, né? E assim,
Para você, olha que interessante, para você falar da, do teu história profissional, você contou umas 10 histórias aqui de produto que criou, de equipe que encarou, não sei o quê, de dificuldade que teve. Eu acho que isso, eu chamo, eu geralmente quando eu ouço alguém falar, mudei de carreira, eu não gosto muito do termo, porque assim, carreira é a tua experiência profissional, cara. Você até mudou de área de atuação, mudou de vertical de mercado, mas carreira é uma história que você construiu, né, trabalhando. Então, eu acho que é muito legal. E assim, que bom que você tem um monte de história para contar de diferentes segmentos, empresas, países, né, culturas que você atuou. Isso muito provavelmente fortalece muito quando você está em reunião com o cliente, para poder entender contexto e trazer solução. Quando você está na consultoria, ou lá na Dom Cabral, né, dando aula, etc. Isso é o que constrói o teu perfil, né? Então, eu acho que experiência é isso. Acho que eu vejo tanta gente falando hoje, não menosprezando ninguém, mas assim, cara, hoje todo mundo é mentor. Pois é, até eu. Tem uma pessoa chamada Alex Pereira para fazer pergunta. Alex, escreve aí a pergunta. Pode fazer pergunta, Alex, por favor. Fazer a pergunta. Mas, enquanto o Alex faz a pergunta, disso que a gente estava falando aqui, nesse mundo de empresas médias onde eu estou fascinado. É um mercado de 66 mil empresas do Brasil. E das coisas que me dão mais satisfação nessa minha etapa comercial, ou etapa profissional hoje, é o fato de eu ter sido exposto a muitas coisas, e realidades, projetos, e situações diferentes, que faz com que, só pelo fato de eu compartilhar a minha experiência, muitas vezes eu estou ajudando aquele empresário. Quer saber, uma função, uma atividade ou carreira que eu admiro essa coragem de empreender, assim, de verdade, de botar a vida num negócio. Estou sendo apresentado, só hoje estou atendendo 22 clientes, Brasil inteiro, e tem uma coisa em comum, todos eles, coragem. Esses empresários tiveram coragem de apostar, sejam eles ou outras gerações anteriores, muita coragem. E de verdade, essa experiência que a gente tem em empresa grande, por onde eu passei, você também, acaba trazendo valor para essas discussões, porque eu sempre fui um cara muito prático também. Então, assim, se eu entrasse no nome de ser um professor só super acadêmico, eu acho que eu não teria felicidade e faria poucos felizes. Mas no momento em que a gente consegue trazer os casos e as experiências, né, você ajuda até a produzir a reflexão por parte dos clientes, né, seja através da fundação, meus clientes de consultoria, assim, está cada vez mais claro que aquela máxima de sabedoria não é saber respostas, assim, perguntas de verdade, que promove o maior crescimento. E tem sido um momento de muita satisfação de ver histórias de empresas mudando depois que a gente entra, história de profissionais, de pessoas, sejam de famílias empreendedoras ou de profissionais que trabalham com essas famílias. É um trabalho muito gratificante, né? Hoje em dia, eu gosto daquela máxima assim, nunca diga nunca, né? Porque eu já mudei tanto na minha vida e eu não sei direito o que eu vou fazer daqui para frente. Então, eu estou feliz no que eu estou fazendo. Assim, não sei se algum dia eu volto para uma grande corporação. Nesse momento, não tem muito a ver. Não digo nunca, porque se alguém fizer uma super proposta, um super projeto, óbvio que eu vou analisar. Mas, de verdade, assim, ter conseguido explorar esse monte de experiências que eu tive e trazer hoje para empresas médias, num modelo, tem me trazido um nível de satisfação e de realização muito, muito bacana. Fantástico. Alex, pode fazer a pergunta aí, cara. A gente está aqui para isso mesmo. Agora, enquanto o Alex for desenrola. Cara, me conta aí essa história. Eu lembro que você gosta da música, pratica já há muito tempo. Eu lembro lá na Shell vocês fazendo um show, né? Banda e tal. Como que é a relação do cara com a música? Como é que você... Isso para você é tipo uma válvula de escape, tipo, cara, isso aqui é onde eu descarrego meu estresse, cara, era um sonho que, pô, queria ser músico que acabou indo pro outro lado, como é que... Outro dia eu contei essa história, que assim, eu, diferente de outras pessoas, assim, minha mãe e meu pai falam assim, meu filho vai ser músico.
Não, filho, em muitas situações, aqui a pergunta, qual a tendência do marketing futuro que devo focar, no caso, especializar? Meu caro, você depois faz a resposta dele, assim, se desenvolve como alguém que sabe analisar dados. Não deixa ninguém te provar nada ao contrário. Se você tiver essa competência de analisar dados e de conseguir extrair conclusões a partir de informações, você fica imbatível em conhecimento e insights, decisões, e tomar decisões ou apoiar executivos que tomem decisões a partir de dados. Você fica como um profissional imbatível. Hoje ainda está muito em falta isso. Você tem pessoas tentando replicar, como o PC falou, esse tema da mídia digital, assim, que é uma coisa técnica, vou implementar tal coisa. Não. Na prática você precisa saber analisar os dados. Você precisa saber tirar conclusões de dados, para pensar numa boa estratégia. E, de verdade, o entendimento do mercado de um cliente tem a ver com conseguir extrair informações desse processo, de novo, informação e dados. Então, eu me lembro até um dos meus primeiros chefes, que hoje é presidente da Loft, Alexandre Ferraz, falou, cara, você aprende a analisar o dado. Esse negócio vai mudar a tua carreira. E, de verdade, ele estava certo. Porque eu acho que esse o caminho. Você também acha isso, PC? Acho, com certeza. As pessoas, são poucas as pessoas que têm capacidade de análise com profundidade, de olhar e encontrar insights ali, né? Tipo, eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, a gente conversando, falando sobre um produto específico. E todo mundo fala assim, cara, esse produto aí, cara, sem futuro, corrompido, um monte de nego pequeno mexendo e tal. E aí eu fui analisar os dados. Numa segunda reunião, todos falaram assim, cara, olha só. É mais ou menos assim, a penetração desse produto no mercado brasileiro hoje é de 8%. Para um target de 90 milhões de unidades. Só tem 8% coberto. E na nossa base, na empresa que eu estava, assim, na nossa base, a gente tem 13% dos clientes comprando. Então, assim, se olhava os números, assim, você vê uma oportunidade gigantesca, né? Mas, assim, tem que analisar, olhar para o número e enxergar as informações que podem ser valiosas. Você está falando, como é que eu componho isso aqui e eu entrego para alguém valor, né? Então, um pedaço importante das grandes decisões e das grandes burradas de empresa grande foi por não saber analisar dados. Sejam dados financeiros, sejam dados de mercado, extrair por dentro dos números. Hoje eu tenho feito com muita frequência análise de dados financeiros, de DRS, demonstrativo de resultado, balanço, fluxo de caixa, assim. Pedaço importante das empresas, se quer saber qual é a margem de lucro. Então, no final do dia, analisar dados é um tema. Eu agradeço ao destino e aos chefes que me formaram nesse tema, o tema de análise de dados no início da minha carreira, com database marketing, né? Me perguntou aqui o Alex, você cursou programação? Não, eu não cursei programação, eu cursei administração e marketing. Mas falando aqui sobre o tema da música, né? Como eu escrevi lá no LinkedIn, esse assunto que eu espero que passe para minha filha, eu tento de tudo para isso, eu tenho 5 anos agora, Laura, espero que ela siga, me trouxe... em algum momento meus pais falavam, olha, vai ser... Eu comecei a trabalhar, e trabalhar muito, né? Aí minha mãe falava, meu filho, você está muito estressado, vai ser músico. Minha mãe me deu o meu primeiro baixo, minha mãe deu o meu primeiro baixo, e me incentivou sempre muito nesse tema. Mas você vai ser músico, meu filho. Meu pai também. Por que você está trabalhando tanto? Vai ser músico. Eu nunca tive competência para ser músico, né? Acho que eu não teria sido, mas cheguei a ter banda. Quando foi o momento que eu falei, não vou brincar disso, não. Eu cheguei a ter banda que tinha empresário, aparecia na televisão, a gente gravou um disco e tal, mas não, em algum momento eu falei, isso não vai ser tão divertido assim. Que legal. Mas a música de lá para cá, eu toco desde os 15 anos, a música de lá para cá é não só a fonte e origem dos meus maiores amigos, e no mundo dos negócios, assim, de verdade, networking, os amigos que eu tenho hoje aqui em São Paulo,
nasceram, os principais deles nasceram na festa de fim de ano que o senhor esteve presente. No momento que a gerente de RH, me lembro disso, a gerente de RH foi até o salão de vendas e falou assim: gente, tem alguém que toca aí? A gente vai fazer uma banda na festa de final de ano. Aí eu, mais meia dúzia, levantamos a mão. E dali nasceu a banda que depois ficou no ar mais de 5 anos de amizades incríveis. Promovo e faço com frequência jam sessions com clientes, com parceiros. E além do tema do instrumento musical, a música e da prática de verdade, eu acho que a arte como a música é o que nos difere dos macacos. O resto tudo eles vão se desenvolver em algum momento. Mas a arte, a contemplação, a abstração que a arte traz vai muito além. Mas nesse mundo que a gente está super conectado, super disperso, aprender um instrumento musical te força a um exercício de concentração, de superação, né? Então, tenho muitos aprendizados aí. Tocar numa banda, tocar numa orquestra, é um exercício de humildade e de conexão. Assim, a música é uma linguagem universal, né? E de verdade pretendo seguir nisso até o fim dos dias, porque me traz muitas coisas pessoais, de verdade. Minha mulher, eu nunca soube jogar futebol. Então, assim, ir tocar toda semana é a minha pelada, né? Minha mulher fala assim: quando faz tempo que eu não vou ensaiar, não vou tocar, você tá precisando ir tocar. Você tá chato demais. Puta que tal, de verdade é isso. Suador, tocar ontem, fiquei 3 horas no estúdio. Não de verdade essa. Não é, e parece que não vai ser em nenhum momento de produção, mas esse lado me traz coisas fantásticas. Que legal, e assim, eu acho fenomenal, eu adoro, eu ouço muita música, e até eu tenho um sax, que eu comprei em 1994, ele tá guardadinho lá, cara. Pelo amor de Deus, vamos tirar esse sax daí, vamos fazer um som. Toda semana eu tô no estúdio, vamos nessa. Ricardo Carvalho, também presidente da Xerox hoje, tem um sax para aprender. E aí depois, quando você cutuca esse assunto de música, você descobre pessoas de diversos estilos diferentes. Eu sou do rock, admiro todos os estilos, mas sou do rock. Aí você descobre, já fiz conexões inusitadíssimas em função desse assunto da música, e em algum momento eu coloquei executivos da Oracle, por exemplo, para ir fazer um som dentro de uma Made in Brasil, que é a loja de instrumentos, com músicos do rock nacional, e depois nós fomos para Kiss FM para contar essa história, a correlação do mundo de negócio com o mundo das empresas com o mundo da música. Assim, um cara da SAS, né? Tinha um cara da Oracle, uma banda que vocês formaram aí de C-Level, né? Cara, e nós vamos fazer essa bagunça. Cara, e muito essa história do meu sax, né? Eu trabalhava com o cara era engenheiro numa empresa de eletrônicos ali, e o cara entrou para fazer faculdade de música na USP. E eu queria comprar um sax, não tinha dinheiro, né? Não tinha como. E, cara, as agendas, ele começou a fazer uma pós-graduação na GV, não casou, não dava para fazer a faculdade de música. Ele falou assim: cara, você vai comprar meu sax. Eu falei: calma, eu não tenho dinheiro. Você vai comprar meu sax. E eu lembro que ele falou: cara, quanto que você pode pagar? Não lembro, mas sei lá, R$400. Cara, em quantas vezes? 5 vezes. É teu. Eu comprei aqui e o sax está aqui. Esse cara hoje, né, ele é presidente de uma empresa de saúde do grupo Dédalus. Ele era presidente de uma área de saúde da Philips ali, e hoje ele está na Dédalus. Ele me mandou uma mensagem no LinkedIn outro dia, ela falou assim: cara, me diz uma coisa, você aprendeu a trocar o sax? Eu falei: não, vamos fazer um som, PC, não corre dessa raia, não, vamos fazer um som. Até porque eu tenho um objetivo, fazer que nem já foi feito, acho que os caras da Prevent Senior, em algum momento, patrocinaram o Rock in Rio, desde que a banda deles tocasse. Eu tenho a intenção de entrar no mundo da música assim, pela porta do lado, sabe? Aqui, você não foi pelo talento, mas sim pela parte das empresas, sei lá. Pretendo fazer muitos shows ainda, talvez um show grande algum dia na vida, quem sabe. Não, e muito legal, porque, como você falou, isso para você é um item de concentração, que relaxa a mente, etc. E pô, se é algo que, para você consegue ficar 3 horas, um cara que se diz ansioso, agitado, cara, esse é um negócio que deve ajudar muito, né, a
trabalhar Total. mais ameno. Total. Voto diferente. De verdade, o que faz poder segurar, fora a família e outras coisas, mas o que faz poder segurar essa onda profissional. Essas mudanças que eu fiz não foram necessariamente fáceis, né? Você se acomodar, e até muito pouco tempo atrás eu falava, será que eu não devia voltar a ser executivo, hein? Mas não é fácil acomodar isso na cabeça, né? Principalmente para quem durante muitos anos nutriu a expectativa de crescer e se aposentar como executivo numa multinacional, né? Mas depois que você começa a ver, no mínimo que você não gosta, né? A vida fica um pouco mais fácil. Eu discuti com alguns executivos na resenha aqui a dificuldade que algumas pessoas têm, é natural, o sobrenome corporativo, né? Eu estava conversando, a primeira resenha que eu fiz foi com a Lília, que foi CMO global da Motorola. Ela estava me contando exatamente isso, assim, cara, no primeiro evento que eu fui, depois que eu decidi sair, aqui, acho que eu estava fazendo bem. Ela foi no evento e foi se identificar. Lilian de onde? Eu fui agora. Lilian, né? E é muito louco, eu fui no evento recentemente, eu fui palestrar no evento na FET Expo, que é um evento de mídia e tal, na América Latina. Eu fui convidado para estar num painel sobre Web3 e metaverso. E, cara, lá, depois andando pelo evento, encontrei algumas pessoas que eu conhecia, e é impressionante. Um dos caras, ele ficou obcecado, tentando enxergar o nome da empresa que estava no meu crachá. Né? Assim, pro cara que falou, você tá onde? Cara, tô na minha empresa, tô fazendo minhas coisas. Mas, tipo, cara, é aquilo que eu falei no início aqui, que às vezes eu falo, pô, esse cara tá ferrado, né? Esse cara tá, né, já vem, porque está muito ligado a essa questão do teu sobrenome corporativo. Sim. De a empresa que faz parte, que isso te abre portas ou não, né? Assim, uma das coisas que eu sempre trabalhei muito forte, desde o início da minha carreira corporativa, foi networking. E, graças a Deus, eu nunca, obviamente que o sobrenome corporativo abre portas, mas eu procurei fazer com que isso não fosse o mais importante. E um exemplo aqui nessa resenha, cara, eu fui convidando algumas pessoas, eu comecei um projeto, eu falei, cara, eu queria quebrar um pouco essa ideia das lives, que a gente vê a maioria das lives, e as pessoas só falam do digital, como é que você escala no digital, como é que você cresce no digital, não sei o quê, como é que você investe em tráfego, não sei o quê. E eu falei, cara, e se eu trouxer gente de bricks and mortar, de tijolo e tá acostumado com o mundo físico, para falar sobre desafio de crescimento, sobre a economia real ali, como é que o digital se encaixa nesse cotidiano, né, que usa isso como meio. Empresas que não são nativamente digitais, que são grandes, né, e continuam vendendo seus produtos, etc. E aí eu comecei a chamar as pessoas, assim, eu me surpreendi demais com a receptividade. Assim, não ouvi nenhum perguntar mais o que é isso, como que é, cara. 100% das pessoas que eu convidei, graças a Deus, cara, vamos fazer. Teve 2 caras que falou assim, eu nem tenho conta no Instagram, mas eu crio. Fala, Data. Mas porque você deu a resposta aí na tua frase, né? Você sempre cultivou esse tema do networking, né? E aí depois é saber acessar, né? Coisas interessantes. Vejo muitas empresas e clientes falar, como é que eu faço para me conectar? Você pede para se conectar. Faz isso no exercício ativo. Eu, por exemplo, tenho uma meta de mandar 50 convites por semana no LinkedIn. Eu faço o dia no LinkedIn. É ferramenta de trabalho. Me conectar com pessoas interessantes para agora, para o futuro. E de verdade poder ter acesso a caminhos, né? A informação. Mas o processo não é um processo simples, mas que demanda disciplina e vontade de fazer, né? E muitas situações vai lá, não. Fazer networking, relacionamento é só para quem é de vendas. Né? Todo mundo. Né? Tem que. Para abrir porta para projeto, para abrir porta para oportunidade profissional. Né? E se colocar à disposição também, que eu vejo também muitas pessoas
nesse caminho de me conectar. Tem muitas pessoas no caminho só de pedir, né? Sim. E pouco predispostas a ajudar, né? E assim, eu aceito todos os convites no LinkedIn. Todos. Eu também, 100%. Não, nunca neguei um. Outro cara que parecia meio mal, assim, eu neguei, preciso confessar. Mas eu de verdade me conecto com todo mundo que me chama. Eu acho que, cara, a gente já está aqui, né, o bate-papo já está 1h03, a gente está caminhando para encerrar, senão a gente... Né, Bora. É bom que a gente tem coisa para conversar aqui. Mas olha só, você tem um ponto importante. O lance do networking, da mesma forma que eu acho que todo mundo tem que fazer isso, né, eu acho que o segredo, um dos grandes segredos que eu enxergo numa empresa para você desenvolver a tua carreira, o teu trabalho, primeiro é saber navegar. E saber navegar aí na empresa passa por necessariamente você se conectar com as pessoas ali das diversas áreas. No mercado não é diferente, né? Então, da mesma forma que eu entendo que agora, nesse momento, você fala assim, AI é um hype. Não é. Olha só, todo mundo deveria estar olhando para isso, para ver como é que eu uso isso como ferramenta. Não que isso vai necessariamente, sei lá, eliminar indústrias, vai mudar muita coisa. Mas como é que as pessoas simplesmente ignoram isso, cara? Executivo, um monte, fala assim, cara, acho que eu olhei uma vez. Eu acho ignorar é perigoso. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é tão perigosa quanto, que é, achar que isso vai ser mais que só uma ferramenta, e embarcar nas histórias que o mercado conta. E hoje em dia, de verdade, o que tem de diferente entre a geração que a gente é dos nossos pais é a conexão, a humanidade está conectada e conectada com o device que está na mão da gente. Assim, a informação flui com muita velocidade. Então, assim, o grande risco é você embarcar em crenças dos outros, que tem uma série de intenções e vontades, e principalmente, eventualmente, de teses, teorias e hipóteses, pouquíssimo fundamentadas em dados e análises, em algo um pouquinho mais concreto e não vaporoso, né? Então, esse risco é importante. As pessoas têm pouca tem super aceitação por comprar os temas com muita velocidade, e elas acham com muita velocidade confirmações com evidências sociais, nas redes sociais, na internet e tudo mais, que as provas sociais têm um revés, que é de confirmar teorias, não que essas sejam teorias idiotas e imbecis com muita velocidade. E o que de verdade estava na carta do Zuckerberg, quando ele começou a ser chamado para depor no Senado, foi, olha só, esse negócio de rede social tem um risco, tá? Que é fazer os idiotas se encontrarem e acharem que eles estão certos. Está escrito nas entrelinhas e aí você tem as explicações dos movimentos extremistas e de um monte de outras coisas que estão acontecendo, que não são só o uso da rede social, é a mudança social e antropológica importante que está acontecendo, e infelizmente isso às vezes gera muita poeira no ar. Eu sempre lembro de uma entrevista do Kevin Mitnick, lembra? O cara, ele morreu recentemente, o cara que era o hacker que foi preso, invadiu o base de sistema americano lá. Era um mau hacker dos anos 2000 ali, era um cara... E ele foi preso, e é muito engraçado, ele deu risada, ele falou assim, cara, os caras me colocaram numa cela, não podia ter fio à vista. Os caras achavam que eu ia pegar um fio e um clips, ia acessar um satélite e ia todo mundo. Ele falou, olha, mais de 90% das coisas que eu invadi foi usando engenharia social. Me aproximava das pessoas da empresa. Via onde elas frequentavam, bar, restaurante, ia lá, fazia amizade, começava a ficar 6 meses lá, hackeava, serviço, isso aqui. Aí eu pegava a informação daqui, eu mandava ali, até senha. E aí, ele ia lá, utilizava essa ciência maravilhosa para... Ciência de baixa tecnologia, né? Usada há milênios na espionagem. Né? Então, assim, eu também concordo contigo que as teorias conspiratórias, cara, eu tava aqui pra gente encerrar, assim, esse lance é tão louco das pessoas que... Eu tava vendo um vídeo do Alok, ele foi no show no Rio de Janeiro, parece que teve confusão e tal. Cara,
Um cara botou um vídeo, não, cara, ligando o show do Alok. Olha isso. Com a reunião do Lula com os novos BRICS. Isso tem a ver com a pirâmide dos Illuminati. Porque o Alok fez uma música ligada ao mundo Muito bom. Que, assim, uma teoria. O Alok falou, cara, não consigo não ouvir isso. Uma das coisas mais interessantes que foi feita foi a Anne Hathaway, aquela atriz brilhante que foi lá na Ellen, né? E você viu agora a Tangerina, né? Em que ela embarcou, fez as pessoas embarcarem ao vivo numa viagem de que chupar o dedo da tangerina dava um barato, e as pessoas fizeram todas, e ela falou, tá vendo? Não é nada, isso é mentira, tá vendo como é que vocês estão acreditando? Influenciador demais. Ela falou isso, né? Sensacional, né? Mas eu acredito na força da inteligência artificial, o que a OpenAI e o ChatGPT representam para a humanidade é muito forte. O Google ficou para trás, uma empresa que agora a gente vê a qualidade péssima, nada como uma concorrência, né? Por isso eu falo muito com meus clientes. Entrou a Sandrinha aqui, que era da Samsung. Oi, Sandrinha. Isso mesmo, olha que legal. Sandra foi a muitos shows da banda, da Samsung, da Lincoln. E na prática, assim, se você não... A OpenAI, na prática, o que os caras fizeram foi organizar o conhecimento da humanidade até 2021 e você acessa isso com a linguagem do ser humano. Nossa, é brilhante. Eu ando com o ChatGPT aberto o dia todo, fazendo participar de conversas com clientes, tendo insights de como eu devo me... Assim, é um conhecimento disponível, estruturado, da forma como o ser humano sabe interagir. É muito poderoso. Né? Não vai solucionar... Não vai solucionar... não vai ser... Infelizmente não foi inventado por uma Miss, né? Então não vai trazer aquela história de eu quero a paz mundial, não vai nem trazer a paz mundial, nem a catástrofe apocalíptica, mas é uma ferramenta importante, conhecimento organizado, e hoje a gente consegue acessá-lo, né? E tá aí o seu Elon Musk, que é uma Neuralink, para você que está aqui nos ouvindo, já você vai poder botar um chip na sua cabeça e ter acesso pela cabeça em toda a internet, todo o conteúdo disponível, assim, vai mudar muito a educação dos nossos filhos, vai mudar muito a forma como as empresas se relacionam, os governos. Eu tenho teoria, sim, apocalipse para os governos. Eu acho que a tecnologia vai acabar com a necessidade de nós termos políticos. Espero que eu não seja preso, nem sofra qualquer coisa por esse depoimento agora, mas no final do dia, assim, para que eu preciso de políticos se a tecnologia pode a todos conectar? E imagina que a gente pudesse votar nos projetos do Congresso aqui agora. Eu não preciso de político para me representar, eu mesmo me represento, e hoje eu tenho mais da metade da população global com o telefone celular acessando a internet. Então, assim, a vida, ela pode e será diferente. O que eu falo, né? Eu vi um case, na China tem uma empresa que tem 8 mil funcionários, não tem CEO, diretores, nada. São 2 mil grupos autônomos de 4 pessoas. Todos gerenciados usando blockchain. Os objetivos são complicados, os grupos autônomos têm autonomia para contratar, demitir, implantar a metodologia, a ferramenta que eles quiserem, blockchain. Não tem ninguém gerenciando aquilo. São 2 mil grupos autônomos de 4 pessoas. Isso para se expandir para política, para qualquer outra coisa, a possibilidade existe, a tecnologia está aí. E é isso. Concordo. Nada de novo precisa ser inventado para que isso aconteça. A boa notícia é que, infelizmente, menos de 1% da tecnologia que a humanidade já usou é usada. Se as pessoas no mundo soubessem usar o Excel, a análise de dados seria melhor, o mundo seria... Vamos fazer uma campanha, use o Excel. Ensine alguém a usar o Excel. E aí a gente pede para a Microsoft nos patrocinar nessa iniciativa. Pode ser uma coisa divertida e lucrativa para todos. Esse é um prazer, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, cara. Conte comigo pelo que você precisar, espero vê-lo e revê-lo em breve em todos os canais disponíveis. Agradeço demais aí pelo teu tempo, bate-papo aqui, que fluiu, resenha muito boa aqui, muito legal a tua história, eu conheço das tuas inquietações e aí essa mente brilhante que fica direto criando coisas, parabéns.
vamos falando aí, cara. Muito bom, obrigado mais uma É vez. isso. Obrigado a você, querido. Um grande abraço. Valeu. Nos vemos. Tchau, tchau. Vamos lá, Valeu. pessoal. Valeu. Semana que vem tem mais. Um abraço. Pessoal, tchau, tchau.